Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de geografia, tá? A nossa quarta aula de geografia. A gente vai falar como se formaram os continentes da Terra. A gente sabe que existem vários continentes da Terra, né? Mas a teoria de que os continentes não estiveram sempre nas suas posições atuais foi sugerido pela primeira vez em 1596 pelo holandês Abraham Orteles, conhecido como pai do Atlas moderno. Então, esse holandês, ele estudou e viu que, como ele era considerado o pai do Atlas, a gente sabe que Atlas é aquele livro de mapas, ele viu que o continente não foi sempre dividido, ele tinha um único supercontinente, que é o chamado continente Pangeia. Esse continente, ele foi se dividindo ao longo do tempo. Ele sugeriu aqui, que as Américas foram rasgadas e afastadas da Europa e da África por terremotos e inundações e acrescentou, os vestígios da ruptura revelam-se. Se alguém trouxer para sua frente um mapa do mundo e observar com cuidado as costas dos 3 continentes. A ideia do Orteles seria retomada no século XIX. Então, a gente tem aí um mapa, né, do Pangeia e aqui da Laurásia e Gondwana, que também foram se dividindo. Foi quando os continentes foram se dividindo. E aqui a gente também tem outras figuras de que mostra isso. Segundo a teoria da deriva continental, o supercontinente Pangeia dividiu-se cerca de 225 a 200 milhões de anos, tendo-se posteriormente fragmentado até produzir os continentes atualmente existentes. Então, esse supercontinente ele foi se dividindo, se fragmentando até os dias atuais, que é os continentes que a gente tem hoje. Somente em 1912 é que a ideia dos movimentos dos continentes foi seriamente considerada como uma teoria científica, designada por deriva dos continentes e publicada em 2 artigos pelo meteorologista alemão Alfred Lothar. Ele argumentou que há cerca de 200 milhões de anos, ainda na era paleozoica, havia um supercontinente mãe, Pangeia, e um gigantesco oceano chamado Pantalassa. Então, a teoria daquele holandês foi depois certificada por esse alemão aqui. Certo? É alemão? Alemão. O Pangeia começou a fraturar-se primeiro, se dividiu em 2 grandes continentes, Laurásia e Gondwana. Entre os dois formou-se um mar relativamente raso, o Mar de Tétis. Laurásia e Gondwana continuaram então a fraturar-se ao longo dos tempos, dando origem aos atuais continentes. A Índia, por exemplo, soltou-se do Gondwana, formando uma ilha. Na era cenozoica, as formas dos continentes começaram a se assemelhar-se às formas atuais. Na era cenozoica, a Índia se chocou contra os continentes asiáticos com tamanha pressão que do choque entre as placas resultou a formação da Cordilheira do Himalaia, onde fica o Monte Everest, o mais alto do planeta. Uma das evidências mais claras da deriva continental é o encaixe perfeito entre os litorais leste da América do Sul e o oeste da África. A separação entre África e o encaixe quase perfeito. A separação entre África e América do Sul decorreu da movimentação constante das placas tectônicas sobre o manto, movimento esse que acontece em todo o planeta. Essas placas tectônicas, a gente vai ver logo depois aqui, elas se movimentam. Pode-se dizer que a posição dos continentes vem se modificando no decorrer da história da Terra. Essa constatação é resultado dos estudos recentes, realizados principalmente a partir dos meados do século XX. Esse movimento dos continentes deve-se ao movimento das placas tectônicas, responsáveis também pelos abalos sísmicos e atividades vulcânicas. Esses movimentos aqui a gente vai ver logo na próxima aula,
tá? Mas aqui, ó, os continentes foram formados ao longo do tempo, porque existia um só continente, o Pangeia, e ele foi se dividindo ao longo do tempo, certo? Dúvidas? Dá mais uma lidinha, anotem, para na próxima aula, ou quando a gente voltar para a escola, a gente esclarecer, tá bom? Beijos, tchau, tchau.